Saudações, trago hoje sobre a brevidade da vida do Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, doutrina filosófica que prega, entre outros ensinamentos, o uso da razão e da sabedoria como antídoto na luta contra as emoções autodestrutivas. Diz o Sêneca na página 16: se cada um de nós pudesse ter a contagem de seus anos futuros diante de si, como podemos fazer com nossos anos passados, o quão alarmados ficariam aqueles que vissem apenas alguns anos à frente, e com que cuidado eles os usariam. Forte, não é mesmo? Eu selecionei esse parágrafo porque, para mim, ele sintetiza muito bem a ideia central dessa obra, que é correlacionar a arte de viver com a arte de administrar o tempo que nos resta. Porque, afinal de contas, viver é administrar também o tempo. Para os estoicos, o homem é um microcosmo dentro de um macrocosmo, ou seja, ele faz parte do universo e da natureza. A felicidade, chamada de eudaimonia pelos estoicos, consiste na tranquilidade, tá? Que é chamada de ataraxia, que pode ser resumida na ausência de perturbação. Esse estado pode ser alcançado, segundo os estoicos, pelo cultivo da sabedoria. Pessoal, o Sêneca, junto ao Marco Aurélio, ao Epicteto, foi um dos maiores representantes desse pensamento lá no Império Romano, onde ele nasceu e morreu. Em seu texto, o Sêneca defende o tempo como o nosso bem mais precioso. Então ele vai criticar aquilo que ele chama de deturpação da ocupação, que na opinião dele desperdiça aí o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Escreve o Sêneca na página 9. Calcule quanto de seu tempo foi tomado correndo pela cidade em suas obrigações sociais. Você descobrirá que tem menos anos do que os que contou em vida. Quantos saquearam sua vida enquanto você nem notava? Quanto você perdeu por meio de seduções da sociedade? Um antissocial não pode ler isso aqui, senão ele vai se achar cheio de razão. Por meio de suas reflexões, portanto, o Sêneca nos leva a refletir sobre como nós gastamos os nossos dias, né? Sobre como nos aprofundamos muitas vezes em prazeres fúteis e desperdiçamos aquilo que realmente é significativo. Mas a pergunta é, o que é realmente significativo? Voltamos ao Sêneca na página 29. É inevitável que a vida não seja apenas muito curta, mas muito infeliz para aqueles que adquirem com muito trabalho o que devem manter com mais trabalho ainda. E depois na página 7, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas desperdiçamos muito dela. A vida é longa o suficiente e uma quantia bastante generosa nos foi dada para as maiores realizações, se tudo fosse bem empregado. E aí, respondendo à pergunta sobre o que realmente é significativo, o Sêneca vai aí ao longo de sua obra puxar a sardinha para o seu lado, né? Para a filosofia. Tá? Para ele, a resposta dessa pergunta é a filosofia. A filosofia seria a forma ideal de gastarmos o nosso tempo, de empreendermos as nossas horas, já que, segundo Sêneca, enquanto a sociedade nos impele para a correria constante, a filosofia, por outro lado, significaria ali a busca do autoconhecimento e dos fundamentos para uma vida plena. Fundamentos que poderiam ser acessados aí por meio, né, de Sócrates, Epicuro, entre outros. Segundo Sêneca, na página 26, nenhum destes, os filósofos, permitirá que alguém saia de mãos vazias. Eles estão em casa para todos os mortais durante noite e durante o dia. Até rimou. É importante destacar que dentro dessa concepção da ideia de administrar o tempo de forma correta, o Sêneca enfatiza muito a importância das pessoas com quem gastamos o nosso tempo, tá? A importância da amizade, né, e da seleção da amizade, selecionar os amigos, e das pessoas em geral com quem gastamos nosso tempo, que pode incluir aí também a própria vida conjugal. Na página 76, vai escrever o Sêneca: devemos ser especialmente cuidadosos ao escolher as pessoas e decidir se vale a pena dedicar parte de nossas vidas a elas, se o sacrifício de nosso tempo faz diferença para elas. Que bênção é ter corações prontos e desejosos de receber todos os seus segredos em segurança, com os quais você tem menos medo de compartilhar o conhecimento de algo do que mantê-lo para si mesmo. Alguém cuja conversa acalma sua angústia. Alguém cujos conselhos o ajudam a formar suas opiniões. Alguém cuja alegria dissolve sua tristeza, cuja própria presença o anima. Ainda em seu livro, o Sêneca incentiva, né, o cultivo da resiliência
ele diz que nós devemos ser indulgentes consigo mesmos, que significa ser tolerantes consigo mesmos, e para isso ele recomenda aí também o lazer, que, junto com a sabedoria, é o alimento para a mente. Assim, na página 80, o Sêneca manda um recado direto do passado para a nossa contemporânea sociedade do alto desempenho, a sociedade da produtividade, das horas incontáveis dedicadas a objetivos e metas. Diz o Sêneca que a massa de livros sobrecarrega o estudante sem instruí-lo, e é muito melhor dedicar-se a alguns autores do que se perder entre muitos. O que significa dizer, né, que mais vale a pena ir ler e reler o livro certo do que ler dezenas de livros sem profundidade. Condenado ao suicídio por conspirar contra o Império Romano, Sêneca dedicou o tempo de sua vida para nos legar reflexões profundas, como as encontradas aqui em seu tratado sobre a brevidade da vida. E você, tem dedicado tempo em quê? Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa aí, compartilha. Ajuda a gente aí a divulgar a leitura, incentivar a leitura. E até o próximo.